Poucos jogos conseguiram criar um impacto tão grande no terror moderno quanto Five Nights at Freddy's 2. Lançado em novembro de 2014, apenas alguns meses depois do primeiro título, o jogo não apenas expandiu o universo sombrio da pizzaria Freddy Fazbear's, como também mergulhou os fãs em uma teia de mistério, nostalgia e medo psicológico. Enquanto o primeiro FNAF era um terror de confinamento, um jogo sobre sobreviver trancado com monstros animatrônicos, FNAF 2 abriu as portas para algo muito maior. Ele não é apenas uma sequência, é uma prequela, um pedaço do passado que explica o nascimento de muitos dos horrores que ainda assombram essa franquia. Mas o que torna Five Nights at Freddy's 2 tão especial é sua combinação única entre história oculta, mecânicas intensas e uma ambientação que brinca com a paranoia do jogador. Hoje, vamos revisitar cada detalhe dessa experiência, explorando sua história, suas teorias mais famosas e o impacto que marcou uma geração de jogadores e criadores de conteúdo. Então, apague as luzes, coloque os fones e prepare-se para voltar ao lugar onde tudo começou, de novo. Five Nights at Freddy's 2 foi desenvolvido inteiramente por Scott Cawthon, um desenvolvedor independente que, após o sucesso explosivo do primeiro jogo, decidiu não perder tempo. O jogo foi anunciado e lançado com uma velocidade surpreendente, e isso fez com que muitos fãs acreditassem que seria apenas uma expansão. Mas não, FNAF 2 era maior, mais complexo e muito mais ambicioso. Desta vez, o jogador assume o papel de um novo segurança noturno na nova Freddy Fazbear's Pizza, um restaurante reformado após os incidentes do jogo anterior. O emprego é simples, pelo menos no papel: monitorar câmeras de segurança e garantir que tudo permaneça seguro durante a noite. Mas, claro, as coisas nunca são simples na Fazbear Entertainment. Os animatrônicos ganharam novas versões, agora chamados de Toy Animatronics, mais modernos, coloridos e equipados com tecnologia de reconhecimento facial. E, ironicamente, é justamente essa tecnologia que dá início a um dos maiores mistérios da série. Logo nas primeiras noites, o jogador percebe que a pizzaria está diferente. A estética é mais brilhante, mais infantil, quase alegre demais. Mas sob essa fachada colorida existe algo profundamente perturbador. As câmeras revelam corredores longos, escuros e salas cheias de figuras sem vida. Enquanto o primeiro jogo dava ao jogador portas e luzes, aqui tudo é muito mais vulnerável. Você está completamente exposto, sem portas para se proteger, dependendo apenas de uma máscara de Freddy Fazbear e de uma lanterna para manter as criaturas afastadas. Essa sensação de desamparo foi uma das maiores forças do jogo. Scott Cawthon sabia que o medo não vem apenas do susto, mas do controle limitado, de ter que tomar decisões rápidas em meio à tensão. E é nesse ambiente claustrofóbico que a história começa a se revelar. O jogo se passa antes dos eventos do primeiro Five Nights at Freddy's, funcionando como uma prequela. As fitas de instrução, as ligações do Phone Guy e os minigames escondidos começam a traçar a linha do tempo do passado sombrio da Fazbear Entertainment. O jogador é contratado como Jeremy Fitzgerald, o novo vigia noturno. Ele substitui outro funcionário, Fritz Smith, e precisa trabalhar de meia-noite às 6 da manhã. Durante as primeiras noites, o Phone Guy explica os sistemas da pizzaria e também menciona algo perturbador: um cheiro estranho vindo dos antigos animatrônicos, que agora estão sendo guardados no depósito. Esses antigos modelos são os Withered Animatronics, versões antigas e danificadas dos personagens do primeiro jogo: Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e até Golden Freddy. Eles foram substituídos pelos novos modelos Toy, mas algo parece fazer com que eles ainda se movam durante a noite. Conforme o jogador avança, as pistas se acumulam. Há rumores de que algo terrível aconteceu na pizzaria, um incidente envolvendo o desaparecimento de crianças. Essa história é reforçada pelos minigames em 8 bits, que aparecem de forma aleatória após mortes ou eventos específicos. Esses minigames mostram figuras de crianças, sangue e um homem misterioso vestido de roxo. O infame Homem Roxo, Purple Guy. É ele o principal suspeito dos assassinatos que assombram a franquia, e FNAF 2 é o primeiro jogo a introduzir esse personagem de forma mais explícita.
Nos minigames, vemos o Purple Guy se aproximando das crianças, atraindo-as para lugares escondidos, e em seguida, as câmeras escurecem. Depois disso, os animatrônicos passam a agir de maneira estranha, como se fossem possuídos. As teorias logo surgiram. As almas das crianças mortas estariam presas dentro dos animatrônicos, buscando vingança contra qualquer adulto que se parecesse com o assassino. Durante uma das ligações do Phone Guy, ele menciona um evento conhecido como The Bite of 87, uma mordida tão grave que quase matou uma pessoa e resultou no fechamento do restaurante. Ele diz: é incrível que o sujeito tenha sobrevivido, só que ele não consegue mais usar a parte frontal do cérebro. Isso gerou uma das teorias mais duradouras da franquia. Quem foi o responsável pela mordida? Por muito tempo, acreditava-se que seria o animatrônico Foxy, devido à sua aparência agressiva e mandíbula exposta. Mas com FNAF 2, muitos começaram a apontar para os novos modelos, especialmente Toy Chica ou Mangle, já que este último é conhecido por atacar pela cabeça. A própria existência da Mangle é simbólica. Ela é um animatrônico remontado pelas crianças, um brinquedo desmontado e reconstruído tantas vezes que perdeu a forma original. O fato de ela ser chamada de Mangue, literalmente algo quebrado, reforça o tema da corrupção dentro do que deveria ser um ambiente infantil e seguro. Nos minigames de FNAF 2, encontramos uma sequência conhecida como Give Gifts, Give Life, onde a marionete ou The Puppet aparece. Ela entrega presentes para os corpos das crianças e, finalmente, máscaras de animatrônicos dando vida a eles. É aqui que o ciclo da possessão começa, e o mito dos animatrônicos vingativos ganha forma. The Puppet, ou marionete, torna-se um dos personagens mais importantes de toda a franquia. Ela representa a alma que primeiro tentou dar paz às crianças, mas acabou criando um ciclo de sofrimento. Nos bastidores, acredita-se que a primeira vítima do Purple Guy foi uma criança abandonada do lado de fora da pizzaria, e foi justamente ela que se tornou a marionete. Ao chegar à noite 6, o Phone Guy menciona um grande evento que acontecerá em breve, uma festa de Dia das Crianças. Jeremy é instruído a trabalhar durante o dia para ajudar na supervisão. É nesse ponto que muitos acreditam que ocorre o fatídico Bite of 87. A teoria mais aceita é que Jeremy Fitzgerald foi a vítima da mordida, e que o evento se deu durante a festa infantil mencionada. Isso explicaria porque ele não aparece mais depois da sexta noite, sendo substituído por Fritz Smith, que é demitido logo em seguida. Na carta final, Fritz é demitido por cheiro e temer o uso indevido de equipamentos. Essa piada recorrente da série esconde algo mais sinistro. Uma empresa que constantemente tenta acobertar tragédias, substituindo funcionários e animatrônicos como se nada tivesse acontecido. O ciclo da Fazbear Entertainment é o coração trágico de FNAF 2, um restaurante que insiste em reabrir, tentando esconder o passado sob uma nova camada de tinta, enquanto os fantasmas do passado continuam vivos, literalmente dentro das máquinas. Five Nights at Freddy's 2 termina sem uma resposta definitiva, mas com inúmeras perguntas. Por ser uma prequela, ele conecta e dá sentido a muitos elementos do primeiro jogo, ao mesmo tempo em que amplia o universo. O jogador entende que as aparições, as falhas e as mortes não eram acidentais. Eram consequência direta de crimes passados. A decisão de Scott Cawthon de contar o passado depois do primeiro jogo foi inteligente. Ele fez com que o jogador, já familiarizado com o terror, agora voltasse no tempo para entender sua origem. E o resultado foi uma narrativa fragmentada, mas fascinante, que deu base a uma das comunidades de teoria mais ativas da internet. A história de Five Nights at Freddy's 2 é mais do que apenas uma sequência de sustos. Ela é uma tragédia sobre inocência corrompida, culpa e a ilusão da segurança. Cada corredor iluminado por luzes coloridas esconde um segredo, e cada animatrônico carrega uma alma perdida. É um jogo que não apenas assusta, ele conta uma história de horror emocional, usando o medo como metáfora para o trauma, a culpa e a obsessão humana por controlar o que não se entende. Na próxima parte, vamos mergulhar nas teorias que nasceram desse enredo, explorando quem é realmente o Homem Roxo, quem está por trás das máscaras,
e como FNAF 2 se encaixa na cronologia mais ampla do universo criado por Scott Cawthon. Se Five Nights at Freddy's 2 já era assustador por si só, o que realmente fez a comunidade explodir foram as teorias. Ao contrário de jogos comuns, aqui o terror não está apenas no jumpscare, mas no que não é dito diretamente. Cada minigame, cada ligação do Phone Guy e cada animatrônico estranho é uma peça de um quebra-cabeça que até hoje intriga fãs de todo o mundo. Antes de entrarmos na cronologia detalhada, é importante entender que quase nada em FNAF 2 é óbvio. Scott Cawthon escondeu mensagens nas sombras, nos gráficos pixelados e até na forma como os animatrônicos se comportam. E é justamente isso que levou a comunidade a criar algumas das teorias mais complexas já vistas em jogos de terror. O Homem Roxo, Purple Guy. O personagem mais famoso e enigmático da série aparece de forma mais clara em FNAF 2. Conhecido como William Afton na lore expandida, ele é retratado nos minigames como um homem vestido de roxo, que comete assassinatos de crianças dentro da pizzaria. Mas o que é realmente interessante é como ele manipula os eventos de FNAF 2. Nos minigames, ele atrai crianças para salas isoladas. As crianças desaparecem, e pouco depois os animatrônicos começam a agir de forma estranha. Sua presença é sentida, mas raramente vista diretamente durante o gameplay. Essa teoria explica a origem da possessão dos animatrônicos, que se torna central para toda a franquia. Ou seja, sem o Homem Roxo, não haveria marionete, toy animatronics ou qualquer alma vingativa dentro das máquinas. A marionete e as almas das crianças. Outro ponto central das teorias é a marionete, The Puppet. Ela é apresentada nos minigames como a primeira alma vingativa, aquela que distribui máscaras e vida aos outros animatrônicos. Muitos teóricos acreditam que a marionete é a primeira vítima do Purple Guy, transformando-se na guardiã das crianças mortas. O papel da marionete é duplo. Primeiro, proteger as crianças, mantendo suas almas dentro de corpos animatrônicos. Segundo, guiar os eventos futuros, como vemos em FNAF 3 e 4. Essa teoria se fortalece quando analisamos a cena do minigame Give Gifts, Give Life. A marionete entrega presentes, mas também transmite a energia que fará os outros animatrônicos se moverem sozinhos, um elo direto entre morte e vingança. Quem sobreviveu ao Bite of 87? O famoso Bite of 87 é um dos eventos mais debatidos da série. O Phone Guy menciona o incidente, mas não dá detalhes claros sobre a vítima ou o animatrônico responsável. As teorias giram em torno de alguns pontos. Mangle. Devido à mandíbula exposta, muitos acreditam que ela foi a responsável. Toy Chica. Sua agressividade poderia indicar envolvimento. Toy Freddy ou Toy Bonnie. Teorias menos comuns, mas ainda consideradas. Quanto à vítima, alguns acreditam que foi o próprio Jeremy Fitzgerald. Outros apontam para funcionários anônimos ou mesmo crianças adultas de teste. O mistério persiste porque Scott Cawthon nunca confirmou oficialmente, um dos maiores méritos da série, transformar a ausência de resposta em parte da narrativa. O ciclo de possessão. Uma das teorias mais fascinantes de FNAF 2 é o ciclo de possessão. Acredita-se que, primeiro, o Purple Guy mata crianças. Segundo, as almas das crianças são incorporadas nos animatrônicos antigos, Withered Animatronics. Terceiro, a marionete distribui essas almas para os novos animatrônicos, Toy Animatronics. Quarto, os animatrônicos vingativos perseguem adultos, perpetuando o terror. Esse ciclo conecta FNAF 2 diretamente ao primeiro e aos eventos posteriores, criando uma linha temporal complexa que os fãs tentam decifrar há anos. Teoria do desaparecimento das crianças. Outro ponto de debate é o incidente das crianças desaparecidas. Minigames mostram que várias crianças desapareceram dentro da pizzaria e existem pistas sobre seus destinos. Algumas almas vão para os animatrônicos principais, outras permanecem na marionete. Algumas podem ter sido libertadas ou absorvidas por animatrônicos menos conhecidos,
Esses detalhes alimentaram a famosa teoria da loteria de almas, onde cada animatrônico é responsável por um espírito específico, mas sem uma regra clara. Isso explica a diversidade de comportamentos e ataques que cada animatrônico apresenta durante o gameplay. Teorias sobre os animatrônicos com falhas. Outro aspecto fascinante é Mangle, o animatrônico desmontado. Os fãs acreditam que sua condição desmontada é resultado de abuso pelas crianças, refletindo o tema de decadência da pizzaria. Além disso, Mangle é capaz de se mover de forma imprevisível, reforçando a ideia de que almas ou memórias humanas estão controlando os corpos. Toy Freddy, Toy Bonnie e Toy Chica também têm movimentos programados, mas cada um exibe comportamentos únicos, o que reforça a teoria de que cada animatrônico é habitado por uma alma específica, ligada a uma criança desaparecida. Cronologia dentro de FNAF 2. Para entender as teorias, é importante organizar os eventos. Criação da nova pizzaria, os animatrônicos. Toys são introduzidos. Assassinatos pelo Purple Guy começam a ocorrer com as crianças. Possessão pelos animatrônicos Withered. As almas das crianças começam a habitar os corpos antigos. Atuação da marionete. Distribui as almas para os Toy Animatronics. Eventos da Noite 6 e o Bite of 87. Culminam na demissão de Jeremy e o fechamento parcial da pizzaria. O ciclo continua, preparando o terreno para os eventos do primeiro FNAF. Essa cronologia ainda é debatida, mas fornece uma linha clara para quem quer entender a complexidade do universo FNAF. As teorias de Five Nights at Freddy's 2 são muito mais do que simples suposições. Elas criam uma narrativa viva, que mantém a comunidade engajada e faz o universo crescer. Cada animatrônico, cada ligação do Phone Guy, cada minigame é um convite para interpretar, conectar e discutir. O que torna FNAF 2 especial é justamente essa ambiguidade. Scott Calton nos entrega pedaços do quebra-cabeça, mas nunca todas as respostas, permitindo que fãs participem da construção da história. Na próxima parte, vamos analisar o gameplay e as mecânicas que tornam o jogo não apenas assustador, mas extremamente estratégico e inovador. Veremos como as habilidades do jogador, combinadas com o terror psicológico, criam uma experiência única que ainda influencia jogos de horror modernos. Se o primeiro Five Nights at Freddy's era um jogo sobre aprender a sobreviver trancado em uma sala com portas e luzes, FNAF 2 pega essa base, remove as portas e diz: agora sobreviva sem elas. Essa mudança simples transforma toda a dinâmica do terror. Aqui, o jogador está completamente exposto, forçado a depender da memória, reflexos e nervos de aço, e é justamente essa sensação de vulnerabilidade que faz do segundo jogo um dos mais intensos da série. A nova rotina do segurança noturno. Em FNAF 2, o jogador volta ao papel de um guarda noturno, desta vez, Jeremy Fitzgerald, trabalhando na nova Freddy Fazbear's Pizza. Seu trabalho é vigiar as câmeras, economizar energia e garantir que os animatrônicos fiquem longe do escritório. Mas diferente do primeiro jogo, não há portas para fechar. A segurança depende apenas de duas ferramentas. Primeiro, uma lanterna, limitada por bateria. Segundo, uma máscara de Freddy Fazbear que o jogador pode vestir rapidamente. Esses dois recursos, combinados com a constante necessidade de observar as câmeras, criam uma dança de sobrevivência onde cada segundo conta. O sistema das câmeras. O monitor de câmeras é o coração do gameplay. São mais de 10 câmeras diferentes cobrindo corredores, salas de festa, a área de recarga da marionete e até o local onde os Toy Animatronics começam. Mas há uma diferença crucial em relação ao primeiro jogo. As câmeras não gastam energia. Isso, à primeira vista, parece facilitar o jogo, mas na verdade é o contrário. Agora, o foco da atenção muda da energia para o controle de tempo e atenção. O jogador precisa olhar constantemente para o Music Box, a caixa de música da marionete, e dar corda nela através do monitor. Se esquecer, a música para, e a marionete sai da caixa para te caçar, e não há escapatória. Esse simples elemento muda completamente o ritmo. O jogador é forçado a alternar rapidamente entre observar corredores
e manter a música tocando, criando um terror baseado em multitarefa. O poder da lanterna. A lanterna é uma das poucas defesas diretas contra certos animatrônicos, especialmente o Foxy. Ela serve para verificar os corredores e, mais importante, para impedir que Foxy se aproxime. Mas o uso da lanterna é limitado, a bateria acaba rápido, e sem ela o jogador perde praticamente toda a visibilidade. Isso adiciona uma camada estratégica. O jogador precisa decidir quando gastar luz e quando confiar no som. Em FNAF 2, o som é tão importante quanto a visão. O ranger de metal, os passos apressados e a música distante da marionete são sinais vitais de que algo está prestes a acontecer. A máscara de Freddy. A máscara é a mecânica mais icônica do jogo. Quando um animatrônico entra no escritório, o jogador pode vestir rapidamente uma máscara idêntica à do Freddy Fazbear. Isso engana a maioria dos toy animatronics, que acreditam que o jogador é outro robô. Mas a máscara tem desvantagens. Enquanto a usa, você não pode ligar a lanterna, nem pode observar as câmeras, e o tempo de resposta precisa ser preciso. Vestir a máscara muito cedo ou muito tarde pode ser fatal. Essa limitação transforma cada segundo em um teste de reflexos. É como um jogo de xadrez contra monstros, uma jogada errada e você perde. Os animatrônicos e seus comportamentos. Cada animatrônico em FNAF 2 tem um padrão de comportamento único, o que faz com que o jogador precise aprender não só a reagir, mas a prever movimentos. Vamos analisá-los brevemente. Toy Freddy, mais lento e previsível, aparece nas câmeras e ataca pela frente. É um bom treinamento para iniciantes. Toy Bonnie, entra pelos dutos de ventilação do lado esquerdo. O jogador precisa reagir rápido com a máscara. Toy Chica, usa o duto direito. Suas aparições são imprevisíveis e muitas vezes silenciosas. Mangle, um dos mais assustadores. Se movimenta de forma aleatória e o som metálico indica sua aproximação. Quando chega no teto do escritório, a morte é praticamente certa. Balloon Boy não mata o jogador diretamente, mas desativa a lanterna, tornando o ataque de Foxy inevitável. Isso cria uma interação indireta de perigo. Foxy aparece no corredor central e precisa ser repelido com luz. Se ignorado, ataca sem aviso. The Puppet, marionete, exige manutenção constante da caixa de música. Esqueça de dar corda e é um game over garantido. Withered Animatronics, Freddy, Bonnie, Chica e Foxy antigos. Eles surgem aleatoriamente, vindos do passado. Suas aparições são rápidas, exigindo reflexo imediato com a máscara. Golden Freddy, uma aparição rara, quase sobrenatural. Ele pode aparecer de forma estática no escritório e te matar instantaneamente se você não reagir. Uma lembrança viva dos horrores do primeiro jogo. O comportamento de cada animatrônico é uma lição de design. Eles têm padrões, mas nunca absolutos. Isso faz o jogador viver em constante dúvida, e o medo nasce justamente dessa incerteza. O som como arma psicológica. Em FNAF 2, o som é tão importante quanto as imagens. Cada clique, respiração e ruído metálico tem significado. O jogador aprende a reconhecer padrões auditivos. O eco metálico dos dutos indica que Toy Bonnie ou Chica estão vindo. O chiado da marionete é o pior som possível. O haha irritante do Balloon Boy anuncia problemas iminentes. Esses sons se tornam gatilhos de ansiedade, e é aí que o terror psicológico brilha. O jogador passa a reagir a sons que nem sempre representam perigo real, e o jogo se aproveita disso para criar momentos de puro pânico. O ritmo e a dificuldade crescente. Cada noite aumenta a velocidade e a frequência dos ataques. Enquanto as 2 primeiras noites servem de aprendizado, a partir da terceira tudo se torna caótico. Na noite 4, o jogador já precisa monitorar 3 coisas ao mesmo tempo. Dar corda na Music Box, usar a máscara no momento certo, recarregar a lanterna. Na noite 5 e 6, a dificuldade atinge o auge. Os ataques se sobrepõem. Foxy e Mangle aparecem juntos. Balloon Boy invade o escritório e a marionete ameaça sair da caixa.
O resultado é um turbilhão de tensão em que a coordenação e a memória muscular se tornam essenciais. A 7ª noite e o modo Custom. Ao terminar as 6 noites, o jogador desbloqueia a noite 7, o famoso Custom Night. Aqui é possível ajustar a agressividade de cada animatrônico, criando desafios personalizados. Foi nesse modo que surgiram várias teorias e até nomes secretos, como Fritz Smith, o segurança demitido após essa noite. A Custom Night também funciona como um teste de resistência, separando jogadores casuais dos que dominam completamente as mecânicas. Alguns fãs criaram combinações de dificuldade lendárias, como o 20-20-20-20, desafiando a si mesmos e gerando vídeos icônicos na comunidade. Design de terror e tensão constante. O que faz FNAF 2 tão memorável não é apenas sua dificuldade, mas como ele usa o design do medo. Scott Cawthon construiu o jogo como uma máquina de ansiedade. Enquanto o primeiro jogo era sobre gestão de energia e espera, o segundo é sobre ação rápida e sobrecarga sensorial. O jogador nunca tem tempo para respirar. Cada segundo sem olhar para um monitor é perigoso. Cada uso da lanterna é uma escolha arriscada, e cada som pode significar o fim. Esse ritmo acelerado gera uma experiência quase física, um terror que cansa o corpo e a mente, mas que também vicia. O equilíbrio entre sorte e habilidade. Outro aspecto brilhante do gameplay é o equilíbrio entre sorte e habilidade. Os padrões dos animatrônicos são parcialmente aleatórios, o que significa que mesmo jogadores experientes podem perder se forem pegos de surpresa, mas, ao mesmo tempo, há consistência suficiente para recompensar quem domina o tempo e os sons. A cada tentativa, o jogador aprende mais, até que finalmente vence não apenas os animatrônicos, mas também o próprio medo. Impacto no gênero de jogos de terror. Do ponto de vista de design, FNAF 2 é um estudo sobre como fazer mais com menos. O jogo não precisa de gráficos realistas nem violência explícita. Ele usa repetição, expectativa e limitação de controle para transformar cada noite em uma prova de resistência emocional. Além disso, FNAF 2 influenciou uma onda inteira de jogos independentes que buscaram o mesmo tipo de terror tenso e claustrofóbico. Séries como Tattletale, Emily Wants to Play e Poppy Playtime devem muito à fórmula criada aqui. Five Nights at Freddy's 2 não é apenas uma sequência, é uma reinvenção completa da fórmula. Ele transforma vulnerabilidade em desafio, ruído em ferramenta narrativa e rotina em pesadelo. Cada mecânica foi pensada para gerar desconforto, tensão e, ao mesmo tempo, curiosidade. O jogador sente medo, mas também quer entender. Quer descobrir o que está por trás das máscaras e dos sons. E é esse equilíbrio entre pavor e curiosidade que faz FNAF 2 ser lembrado como um dos melhores capítulos da franquia. Na próxima parte, vamos explorar o impacto cultural do jogo, como ele transformou a internet, gerou teorias, inspirou criadores e moldou o terror digital moderno. Quando Five Nights at Freddy's 2 foi lançado em novembro de 2014, o mundo dos jogos independentes já conhecia o primeiro título da série. Mas ninguém imaginava que essa sequência, lançada apenas 3 meses depois, marcaria um ponto de virada na cultura gamer e na história do terror digital. FNAF 2 não foi apenas um jogo, ele foi um evento coletivo. Em questão de dias, o YouTube, o Reddit, o Tumblr e os fóruns de games se tornaram verdadeiros laboratórios de teoria, gritos e sustos compartilhados. De repente, o terror deixou de ser uma experiência solitária e passou a ser um espetáculo social. O poder do YouTube e os criadores de conteúdo. Um dos principais fatores do sucesso de FNAF 2 foi o seu impacto na comunidade de criadores de conteúdo. YouTubers como Markiplier, Jacksepticeye, Corix Kenshin e game theorists MatPat ajudaram a transformar o jogo em uma febre mundial. Os vídeos de reação e análise se tornaram tão populares que o próprio Scott Cawthon reconheceu. Sem a comunidade, FNAF jamais teria se tornado o fenômeno que é hoje. E FNAF 2, em especial, foi o combustível perfeito para esse tipo de conteúdo. Ele tinha mais animatrônicos, mais segredos escondidos,
mais sustos imprevisíveis e mais elementos para teorizar. Cada vídeo, cada grito, cada game over viralizava, e o público queria mais. O jogo se tornou um espetáculo participativo, onde assistir era quase tão divertido quanto jogar. A comunidade de teorias, poucas franquias conseguiram criar uma comunidade de investigadores amadores tão ativa quanto o FNAF. Com o FNAF 2, essa comunidade atingiu outro nível. Os minigames, os áudios distorcidos, os easter eggs e as mensagens subliminares criaram um novo tipo de engajamento. As pessoas não apenas jogavam, elas investigavam. Teóricos do mundo todo começaram a montar linhas do tempo, diagramas e mapas da pizzaria, tentando descobrir a verdade sobre o Homem Roxo, as crianças desaparecidas e a ordem dos eventos. O canal The Game Theorists, de MatPat, foi um dos que mais ajudou a consolidar esse lado investigativo da série, com vídeos analisando cada detalhe, desde o significado das cores até o formato dos olhos dos animatrônicos. O jogo se transformou em uma experiência coletiva de interpretação, e isso é algo raríssimo. Um jogo indie de terror virar uma mitologia moderna, discutida como se fosse uma série ou um livro de mistério. Memes, fandom e cultura pop. Com o sucesso dos vídeos e teorias, FNAF 2 se espalhou pela cultura pop. As frases dos personagens viraram memes instantâneos. Hi, he, do Balloon Boy, It's Me, de Golden Freddy, e o som da marionete, se tornando um símbolo de pavor universal. As redes sociais se encheram de fanarts, animações, remixes e até músicas originais inspiradas no jogo. Canções como It's Been So Long e The Living Tombstone FNAF 2 Song se tornaram hinos de uma geração de fãs. E o mais impressionante é que tudo isso nasceu sem marketing tradicional, apenas com a força da comunidade. Os fãs criaram, compartilharam e expandiram o universo como se fosse deles. E Scott Cawthon, sabiamente, abraçou essa liberdade, o impacto psicológico e o terror emocional. O sucesso de FNAF 2 não se explica apenas pela internet ou pelos memes. Ele toca em algo mais profundo, o medo infantil e o desconforto nostálgico. Os animatrônicos, coloridos e amigáveis à primeira vista, lembram as mascotes de parques e pizzarias dos anos 80 e 90. Mas sob essa aparência amigável, existe o terror, uma metáfora poderosa sobre a perda da inocência. Muitos jogadores relatam que o medo em FNAF 2 não vem apenas dos sustos, mas do ambiente. As músicas de caixa, o barulho de ventiladores, o som das risadas eletrônicas e a sensação de estar preso em um lugar que deveria ser alegre. Essa combinação entre nostalgia e medo criou um tipo de horror diferente, o horror da infância corrompida. E é por isso que FNAF 2 ficou gravado na memória de tanta gente. A estética dos anos 80 e a cultura da nostalgia. Outra parte fundamental do impacto do jogo é a sua estética retrô. Mesmo lançado em 2014, FNAF 2 se passa em 1987, e isso não é à toa. A ambientação remete a uma época de tecnologia rudimentar e brinquedos mecânicos. As luzes piscando, os sons metálicos e o design dos animatrônicos lembram os fliperamas e parques infantis daquela década. Essa escolha estética cria uma ponte emocional com jogadores de várias idades. Para os mais jovens, é algo misterioso e assustador. Para os mais velhos, é um lembrete distorcido da própria infância. Essa mistura entre passado e presente faz o jogo se destacar em meio a tantos títulos modernos e visualmente polidos. Scott Cawthon provou que um design simples, quando usado com intenção, pode ser mais poderoso que qualquer gráfico realista. O impacto nos desenvolvedores independentes, o sucesso estrondoso de FNAF 2, inspirou centenas de desenvolvedores indie ao redor do mundo. De repente, todo mundo queria criar o próximo FNAF. Um jogo com mecânicas simples, mas com atmosfera densa e lore misteriosa. Títulos como Tattletale, Case, Animatronics, Boogeyman e Pop Playtime nasceram claramente sob influência da fórmula de Cawthon. Mas além disso, o sucesso de FNAF provou que um único criador, trabalhando de casa, podia rivalizar com grandes estúdios. Scott Cawthon virou um símbolo da força do desenvolvedor independente, alguém que usou limitações técnicas como parte da narrativa. Em vez de esconder suas limitações,
ele as transformou em estilo. A comunidade criativa e os fangames. Um dos legados mais duradouros de FNAF 2 é o surgimento de fangames, jogos criados por fãs inspirados na franquia original. Alguns se tornaram tão populares que ganharam destaque próprio, como Five Nights at Candy's The Joy of Creation, One Night at Flumpty's Pop Goes. Esses projetos mostraram que o universo de FNAF era maior do que o próprio criador. Cada fangame explorava um ângulo diferente, novos personagens, histórias paralelas, estilos gráficos distintos, mas todos compartilhavam a mesma essência, o medo de estar sendo observado. Scott Cawthon apoiou esses criadores, chegando a destacar muitos deles oficialmente no site Game Jolt e em coletâneas oficiais de fangames. Isso fortaleceu ainda mais a ideia de que FNAF era um universo compartilhado entre criador e fãs, algo raríssimo nos jogos. A influência no mercado e na mídia. O impacto cultural de FNAF 2 ultrapassou os videogames. O sucesso da franquia levou a livros e HQs oficiais que expandiram a lore, brinquedos e colecionáveis licenciados, séries de animação e curtas criados por fãs, e, anos depois, uma adaptação cinematográfica produzida pela Blumhouse. Tudo isso começou com o sucesso explosivo dos 2 primeiros jogos, mas FNAF 2 foi o verdadeiro catalisador. Ele solidificou o nome Freddy Fazbear como um ícone cultural, reconhecido até por quem nunca jogou. É raro um jogo indie alcançar esse nível de reconhecimento. Poucos títulos, além de Undertale e Minecraft, tiveram um alcance emocional e criativo tão duradouro. A importância do mistério. Uma das maiores razões pelas quais FNAF 2 continua relevante até hoje é o seu mistério não resolvido. Scott Cawthon entendeu que, às vezes, o que mantém um jogo vivo não são as respostas, mas as perguntas. O enredo fragmentado, as mensagens crípticas e as teorias nunca confirmadas criaram uma espécie de folclore digital. Cada jogador tem sua própria interpretação, e todas coexistem. Nenhuma é completamente certa ou errada. Esse tipo de narrativa aberta é o que mantém a franquia sempre fresca, mesmo anos depois. A dúvida, o debate e a investigação continuam sendo parte da experiência. O legado emocional. Mais do que sustos e mistérios, FNAF 2 deixou um legado emocional. Para muitos fãs, o jogo representa uma fase da vida. A adolescência, a descoberta do terror e o início da curiosidade por histórias complexas. Muitos jogadores cresceram com a franquia e o som da marionete ou o riso do Balloon Boy hoje trazem um tipo de nostalgia agridoce. É o medo que virou lembrança. E esse é o maior triunfo de Five Nights at Freddy's 2. Five Nights at Freddy's 2 é mais do que um jogo de terror, é um fenômeno cultural. Ele uniu criadores, teóricos, artistas e jogadores em torno de um universo misterioso e emocionalmente poderoso. Seu legado vive em vídeos, músicas, fangames e até filmes. Mas, acima de tudo, vive na sensação que ele causou, o medo puro e infantil de estar sozinho, cercado por rostos familiares que, de repente, se tornaram ameaçadores. E é isso que faz FNAF 2 continuar tão marcante. Ele nos lembrou que o verdadeiro terror não está apenas nas sombras, está naquilo que a gente achava que era seguro. Na próxima parte, vamos fechar essa análise com a revisão crítica final, discutindo o que Five Nights at Freddy's 2 representa como obra, seus pontos fortes e fracos, e por que ele ainda é considerado um dos capítulos mais importantes do terror moderno. Five Nights at Freddy's 2 é um daqueles jogos que transcendem seu próprio gênero. O que começou como uma sequência simples, lançada poucos meses após o primeiro título, se transformou em um dos pilares do terror contemporâneo. Para entender seu impacto e qualidade, é preciso olhar além do susto. FNAF 2 é, na verdade, uma experiência psicológica, uma metáfora sobre controle, culpa e o medo de perder o domínio sobre o que criamos. É também uma obra de design inteligente, narrativa fragmentada e ambientação única. Tudo isso construído por um único desenvolvedor independente. A construção da tensão, medo por antecipação. O primeiro ponto a analisar é como o jogo gera medo. Em vez de depender apenas de monstros visuais,
FNAF 2 trabalha com tensão e expectativa. Você não tem tempo para respirar. O jogador é forçado a olhar, escutar e reagir com precisão cirúrgica. Uma tarefa simples, mas que exige nervos de aço. A cada segundo, o cérebro processa sons, luzes piscando e o relógio que insiste em não avançar. O pânico não vem do susto, mas da espera, e é justamente aí que Scott Cawthon mostra sua genialidade. Ele transformou o medo em gestão de ansiedade. Enquanto outros jogos usam monstros e perseguições, FNAF 2 usa o silêncio, o tempo e o som distante de passos metálicos para fazer o jogador entrar em colapso psicológico. Design minimalista, impacto máximo. O design visual de FNAF 2 é propositalmente limitado, mas essa limitação é o que o torna brilhante. Cada detalhe da central de segurança foi pensado para gerar desconforto. O espaço pequeno, as câmeras granuladas e a iluminação precária criam uma sensação constante de confinamento. Não há liberdade de movimento. Você está preso, vulnerável, e o único poder que tem é observar e reagir. Isso cria uma inversão de papéis rara nos jogos de terror. Você não é o caçador, é a presa. O design reforça a mensagem do jogo, a sensação de estar sendo vigiado, observado e, inevitavelmente, caçado por algo que você não entende completamente. Som e atmosfera, o terror auditivo. Se há algo que define FNAF 2, é o som. A trilha sonora é mínima, mas cada ruído tem peso narrativo. O riso agudo do Balloon Boy, o som da marionete saindo da caixa, o estático das câmeras e o eco metálico dos passos criam uma paisagem sonora perturbadora. É como se o som fosse um personagem próprio, comunicando perigo mesmo quando nada acontece. Essa atenção aos detalhes sonoros faz com que o jogador sinta a presença dos animatrônicos antes mesmo de vê-los, e é isso que diferencia o terror de FNAF 2 do susto fácil. O jogo ensina o jogador a temer o som. Narrativa fragmentada, o enigma como ferramenta de imersão. A história de Five Nights at Freddy's 2 não é contada de forma tradicional. Não há cutscenes elaboradas nem diálogos explicativos. Em vez disso, o jogador recebe pedaços, minigames, ligações, imagens distorcidas e mensagens escondidas. Essa fragmentação cria um senso de mistério permanente. Cada partida pode revelar uma nova pista, e cada jogador monta sua própria versão da história. Esse estilo de narrativa é uma das maiores forças do jogo, pois transforma o jogador em participante ativo da investigação. O terror não vem só dos sustos, mas também da busca incessante por sentido. É o medo do desconhecido e da verdade que pode estar por trás de tudo. Personagens simbólicos e o peso do trauma. Os animatrônicos de FNAF 2 não são apenas máquinas assassinas, eles são símbolos. Cada um representa algo relacionado à culpa, abandono e repressão. Toy Freddy representa a fachada de perfeição, amigável por fora, corrompido por dentro. Toy Bonnie e Toy Chica simbolizam a sedução do perigo e a manipulação da aparência. Mangle é o reflexo do abuso e da destruição causada pelo descuido. E a marionete, talvez o personagem mais importante, encarna o trauma e o luto, a voz das vítimas esquecidas. Esses elementos fazem o jogo transcender o horror físico e entrar no horror psicológico. Não estamos apenas fugindo de máquinas, mas encarando os fantasmas emocionais que elas representam. Crítica ao controle e à obediência. Um dos temas mais sutis do jogo é o controle. Você é um vigia noturno, responsável por vigiar os animatrônicos, mas conforme o jogo avança, percebe-se que quem está sendo observado é você. A câmera, o monitor, a máscara e a caixa de música. Todas são ferramentas que simulam segurança, mas na verdade aumentam a tensão. É um ciclo de vigilância e submissão. Essa estrutura cria uma metáfora poderosa. Você tenta manter o controle de um sistema que já está quebrado, assim como o personagem tenta manter o controle da própria sanidade. FNAF 2, de forma sutil, critica a ilusão do controle humano sobre o caos, algo que ressoa até fora do contexto do jogo. A evolução sobre o primeiro jogo. Comparado ao primeiro Five Nights at Freddy's, a sequência traz uma série de avanços.
mais personagens e rotas de ataque, ausência de portas, que aumenta o desespero, sistema de máscara e caixa de música, que exigem atenção constante, e uma atmosfera mais densa e paranoica. O jogo é mais rápido, mais agressivo e muito mais imprevisível. Ao mesmo tempo, mantém o foco na simplicidade, algo raro em sequências de sucesso. Enquanto outros jogos tendem a se perder em complexidade, FNAF 2 se mantém fiel à sua essência, mas amplifica o terror psicológico a um novo nível. Pontos fortes. 1. Atmosfera impecável. Som, luz e ambientação trabalham juntos para criar pavor genuíno. 2. Design narrativo inteligente. A história não é contada, é descoberta. 3. Mecânicas inovadoras. Simples, mas que exigem raciocínio rápido e estratégia. 4. Rejogabilidade alta. Cada partida oferece novas possibilidades e sustos diferentes. 5. Identidade marcante, visual único, reconhecível instantaneamente. Pontos fracos. Mesmo sendo um marco, FNAF 2 não é perfeito. Entre as críticas mais recorrentes estão dificuldade desbalanceada. Algumas noites podem parecer injustas, especialmente a sexta e a personalizada. Curva de aprendizado abrupta. Novos jogadores podem se sentir sobrecarregados pela quantidade de animatrônicos e mecânicas simultâneas. Falta de progressão narrativa linear. A ausência de explicações claras pode afastar jogadores que preferem histórias diretas. Mas, curiosamente, esses defeitos também são parte do charme do jogo. Eles fazem parte da experiência de confusão e medo, algo que FNAF 2 quer que o jogador sinta. O simbolismo por trás do medo, o que torna FNAF 2 tão poderoso é que ele fala sobre medos universais. Não o medo do escuro ou de monstros, mas o medo de perder o controle, de ser observado e de ver algo inocente se transformar em ameaça. Esses medos são profundamente humanos, e é por isso que o jogo ressoa tão fortemente com pessoas de diferentes idades e culturas. Cada animatrônico, cada ruído e cada imagem granulada falam com o inconsciente coletivo, aquele medo primal de algo que deveria ser seguro, mas não é mais. A força do mistério como arte, Scott Cawthon criou algo que vai além de um simples jogo. Ele criou uma linguagem visual do medo. Ele provou que o terror não precisa ser explícito. O que realmente assusta é o que está fora da tela, o que está sugerido, mas nunca completamente mostrado. Essa abordagem transformou Five Nights at Freddy's 2 em uma aula de minimalismo narrativo. É um jogo que te dá pouco, mas esse pouco é o suficiente para sua mente criar o resto. E o mais assustador é isso. A imaginação do jogador se torna o verdadeiro vilão. O impacto duradouro. Mesmo depois de anos e de inúmeras sequências, FNAF 2 ainda é considerado o ponto alto da franquia. Ele conseguiu equilibrar o terror puro com mistério e emoção. E mais do que isso, mostrou que a simplicidade pode ser revolucionária. A influência do jogo ainda é sentida hoje, não só em outros títulos de terror, mas também na forma como narrativas interativas são construídas. Ele mudou a maneira como o público percebe o medo digital e como o medo pode ser usado para contar histórias humanas. No fim das contas, Five Nights at Freddy's 2 é muito mais do que um jogo sobre robôs assassinos. É um espelho distorcido da nossa relação com o controle, a culpa e o desconhecido. É sobre estar preso em um ciclo de medo e vigilância, onde cada segundo é uma luta entre razão e pavor. Scott Cawthon criou uma obra que, mesmo com poucos recursos, mexeu com uma geração inteira. Um jogo que virou lenda, teoria, arte, música e, acima de tudo, emoção. E talvez seja isso que define o verdadeiro terror. Não o susto que te faz pular da cadeira, mas aquele que te faz pensar. Aquele que mesmo depois de desligar o jogo ainda está lá, escondido no escuro, esperando a próxima noite começar. Enquanto muitos veem Five Nights at Freddy's 2 apenas como um jogo de sustos e reflexos rápidos, há uma camada mais profunda escondida sob o terror. FNAF 2 é, essencialmente, uma alegoria sobre o medo humano. Não o medo físico, mas o medo interno, psicológico, o medo de si mesmo.
O jogo nos coloca em um ambiente fechado, escuro e silencioso, mas, simbolicamente, esse lugar representa a mente humana, cheia de vozes, lembranças e sombras que nos observam. Cada animatrônico, cada som e cada minigame pode ser interpretado como um fragmento da psique do jogador, um reflexo de emoções reprimidas e traumas não resolvidos. A metáfora do confinamento. O escritório de segurança de FNAF 2 é mais do que um cenário, ele é um símbolo. É o espaço da consciência, o lugar onde tudo o que foi reprimido vem à tona. O jogador, sentado ali, cercado por monitores e ruídos, representa a mente tentando manter o controle da própria sanidade. A máscara de Freddy, usada para enganar os inimigos, funciona como uma metáfora da máscara social que usamos para esconder o medo e a fragilidade. Cada vez que a máscara é colocada, o jogador tenta enganar não apenas os animatrônicos, mas a si mesmo. É uma luta constante para manter as aparências, mesmo quando tudo está desmoronando. E quando a caixa de música para, o caos toma conta, o som do relógio se perde e o medo assume o comando. Nesse sentido, Five Nights at Freddy's 2 fala sobre o colapso do controle emocional. O vigia como símbolo da culpa. Outro ponto de análise é o próprio protagonista, o vigia noturno. Ele é uma figura anônima, isolada e silenciosa, mas psicologicamente ele pode representar a consciência de um culpado. Cada noite que ele passa acordado é um castigo. Cada barulho na ventilação, cada animatrônico que se aproxima é uma lembrança do passado voltando para cobrá-lo. Em várias teorias, os vigias de FNAF representam pessoas que trabalharam para a pizzaria, talvez até cúmplices, e agora vivem em um ciclo de punição e vigilância eterna. Mesmo sem confirmações oficiais, essa leitura faz sentido dentro da atmosfera do jogo. A culpa é o verdadeiro monstro. A marionete, nesse contexto, deixa de ser apenas um fantasma e passa a ser o símbolo do remorso. A lembrança que nunca dorme, que toca sua música de forma incessante, te obrigando a encarar o que você fez. A relação entre inocência e corrupção FNAF 2 é profundamente temático quando se trata da inversão da inocência. Tudo que é alegre, colorido e infantil se torna perturbador. Os animatrônicos são projetados para entreter crianças, mas agora eles são instrumentos de horror. Essa transformação simboliza a corrupção da pureza, a forma como o tempo e a negligência destroem aquilo que um dia foi bom. A pizzaria, que antes era um lugar de alegria e risadas, se torna um túmulo de segredos e luto. Essa dicotomia reflete um tema clássico da psicologia, a perda da infância. O jogo nos confronta com a ideia de que, ao crescer, deixamos de ver o mundo como algo seguro, e o que resta é a paranoia, o medo do desconhecido e o medo do conhecido. Um dos maiores trunfos filosóficos de FNAF 2 é a forma como ele mistura dois tipos de medo, o medo do que não se conhece e o medo do que se conhece bem demais. O medo do desconhecido vem da escuridão, dos ruídos e da falta de controle. Mas o medo do conhecido é ainda pior, porque você sabe exatamente o que está vindo e mesmo assim não pode fazer nada para impedir. Os animatrônicos são familiares. Você sabe seus nomes, suas vozes, seus rostos, e é justamente essa familiaridade que os torna aterrorizantes. Filosoficamente, isso é o que Freud chamava de o estranho familiar, das Unheimliche. O terror que surge quando algo comum se torna subitamente ameaçador. E FNAF 2 é a representação perfeita desse conceito. A repetição como punição, um elemento central no design do jogo, é a repetição. 5 noites. As mesmas tarefas, as mesmas câmeras, o mesmo medo. Mas essa repetição não é apenas uma mecânica, é uma tortura simbólica. É como se o personagem estivesse preso em um purgatório, revivendo a mesma experiência até entender o que o mantém ali. Psicologicamente, isso remete ao conceito de repetição traumática, estudado por Freud e outros psicanalistas. A tendência do ser humano de reviver inconscientemente situações de dor ou medo, tentando encontrar um sentido ou solução. No caso de FNAF 2, cada noite é uma tentativa falha de controle. E quando o jogador vence, o jogo apenas o joga de volta para o início, porque o trauma nunca acaba, ele apenas recomeça disfarçado de rotina. Os animatrônicos como arquétipos.
Do ponto de vista simbólico, cada animatrônico pode ser interpretado como um arquétipo junguiano, uma manifestação de aspectos ocultos da mente humana. Freddy representa o ego dominador, a figura de autoridade que parece segura, mas é autoritária. Bonnie representa o instinto reprimido, o impulso que não pode ser controlado. Chica representa a distorção do desejo, a tentação transformada em ameaça. Foxy representa a rebeldia e o caos emocional, o elemento imprevisível que desafia a ordem. Mangly é o fragmento do eu, a identidade despedaçada. A marionete representa o inconsciente, o que mantém todas as outras forças em movimento. Esses arquétipos formam juntos um retrato psicológico completo, como se o jogador estivesse enfrentando diferentes partes de si mesmo. E isso explica por que o jogo é tão perturbador, porque o verdadeiro inimigo não está nas sombras da pizzaria, mas dentro da própria mente. A marionete e o ciclo da dor. A marionete é possivelmente o personagem mais simbólico da franquia. Ela não apenas dá vida aos outros animatrônicos, ela dá propósito. É o ponto de origem e o coração da narrativa espiritual do jogo. Mas, em termos psicológicos, ela representa a memória traumática que recusa ser esquecida. A música da caixa é o som da mente tentando manter o trauma sob controle. E quando a música para, o trauma desperta, em forma de pesadelo. Essa é uma metáfora poderosa sobre como o ser humano lida com a dor, tentando controlá-la, suprimir, manter o passado em silêncio. Mas, assim como no jogo, eventualmente o passado sempre encontra uma forma de voltar. A ilusão do livre-arbítrio. Outro aspecto interessante de FNAF 2 é o sentimento de impotência. O jogador tem botões, câmeras e uma máscara, mas nunca tem real controle. Você reage, nunca age. Isso levanta uma questão filosófica profunda. O jogador tem escolha ou é apenas um espectador do próprio destino? A estrutura do jogo é determinista. Não importa o que você faça, os animatrônicos virão. Não há fuga, apenas sobrevivência temporária. Essa ausência de livre-arbítrio é uma reflexão sobre a natureza inevitável do medo e da morte. Assim como o vigia, todos nós tentamos controlar o que é incontrolável e falhamos noite após noite. Tempo, memória e o medo da repetição. O relógio é um elemento central no jogo. Cada hora representa uma eternidade, mas filosoficamente o relógio é o símbolo da ansiedade existencial. O tempo em FNAF 2 não flui de forma natural, ele se arrasta. E quanto mais o jogador tenta apressá-lo, mais lenta parece a passagem das horas. Essa distorção temporal é uma representação precisa da experiência do medo real. Quando estamos apavorados, o tempo desacelera e cada segundo se torna um peso. No jogo, o amanhecer é a salvação, mas também é temporário. Porque o dia sempre acaba e a noite sempre volta. É um ciclo, como o próprio trauma, como o próprio medo. O vazio e a solidão. Por trás de todos os sons e sustos, existe algo ainda mais assustador, o silêncio entre os ataques. É nesse silêncio que o jogo se torna mais humano. Quando nada acontece e o jogador apenas observa o monitor, o jogo cria um momento de solidão absoluta. Essa solidão, em um espaço fechado, ecoa o sentimento de isolamento moderno, estar cercado de tecnologia, mas completamente sozinho. É como se a pizzaria fosse uma metáfora para a mente contemporânea, cheia de vozes digitais, luzes artificiais e ruídos que escondem um vazio interno, a redenção impossível. No final, não há vitória real. Mesmo quando o jogador sobrevive, o horror continua. E isso é intencional. Five Nights at Freddy's 2 não é sobre vencer, é sobre sobreviver sabendo que nada mudou. É uma crítica à ideia de que podemos apagar o passado, quando na verdade ele sempre retorna. O jogo sugere que a única forma de quebrar o ciclo seria aceitar a dor, em vez de tentar controlá-la, mas o jogador nunca tem essa opção, e é exatamente por isso que o ciclo se repete. No fundo, FNAF 2 é uma parábola sobre a condição humana. Somos todos o vigia, tentando manter o caos sob controle com ferramentas frágeis, máscaras, câmeras e uma falsa sensação de segurança. E os animatrônicos são os nossos medos, erros e memórias, voltando sempre, noite após noite,
Scott Cawthon criou algo que vai muito além do terror de entretenimento. Ele criou uma representação simbólica do medo existencial, do trauma, da culpa, da perda e da repetição. E é por isso que, mesmo tantos anos depois, Five Nights at Freddy's 2 ainda fala com as pessoas. Porque, no fundo, ele não é apenas sobre monstros que te perseguem no escuro. É sobre o que acontece quando o escuro está dentro de você. Desde seu lançamento, Five Nights at Freddy's 2 deixou claro que o universo de FNAF não seria linear. Ele não é apenas uma sequência direta, mas uma peça central em um quebra-cabeça temporal. Cada jogo que veio depois, do 3 ao Sister Location até Security Breach, adicionou novas camadas, novas perspectivas e principalmente novas dúvidas. Mas FNAF 2 continua sendo o ponto em que tudo se ramifica. É o elo que conecta o nascimento dos animatrônicos à decadência final da franquia Fazbear Entertainment. E quando analisamos suas conexões com os outros jogos, começamos a entender que Five Nights at Freddy's 2 é o coração da narrativa, o epicentro do trauma, da culpa e da corrupção. A linha do tempo, ou as várias linhas do tempo. Um dos maiores debates entre os fãs é sobre a ordem cronológica dos jogos. Durante anos, a comunidade teorizou sobre qual jogo se passa antes ou depois de outro. A interpretação mais aceita é que FNAF 2 é uma prequela do primeiro jogo. Isso se baseia em elementos como a menção ao Bite of 87, o design mais avançado dos animatrônicos Toy, e o fechamento da pizzaria anterior, mencionada no primeiro título. Mas há interpretações alternativas. A teoria do loop temporal, sugere que FNAF 1 e 2 ocorrem em um ciclo repetitivo, simbolizando o purgatório das almas presas. Assim, o jogo nunca tem um antes ou depois, apenas repetições infinitas de trauma e culpa. 2. A teoria das realidades paralelas. Propõe que cada jogo acontece em uma linha do tempo diferente, onde pequenas mudanças nos eventos criam variações da mesma tragédia. Essa teoria é reforçada pelos minigames com visual glitchado, que parecem representar realidades fragmentadas. 3. A teoria da simulação. Apresentada com mais força em FNAF 6 e Ultimate Custom Night, essa ideia sugere que os eventos de FNAF 2 podem ser uma simulação criada pelo próprio William Afton, uma recriação de seus crimes ou uma forma de punição eterna. Em todas essas leituras, FNAF 2 funciona como ponto de convergência, onde as diferentes linhas narrativas começam a se misturar. Conexões com o FNAF 1, o início do fim. A ligação mais direta é, claro, com o primeiro Five Nights at Freddy's. Enquanto o FNAF original mostra o fechamento e o colapso da pizzaria, FNAF 2 mostra o momento em que tudo começa a desmoronar. A decadência da empresa, o surgimento dos animatrônicos Withered e os assassinatos iniciais do Purple Guy. Tudo o que vemos no primeiro jogo, os comportamentos agressivos, o isolamento, o medo constante, são consequências diretas dos eventos de FNAF 2. Inclusive, a famosa frase "It's me", que aparece em ambos os jogos, simboliza a conexão espiritual entre as almas presas nas máquinas e os acontecimentos das pizzarias diferentes. É o eco do mesmo trauma, reverberando em tempos distintos. Assim, FNAF 1 é o desfecho do desastre, enquanto FNAF 2 é a gênese do pesadelo. Conexões com FNAF 3, a purificação e o inferno. Em Five Nights at Freddy's 3, a história se desloca para um futuro distante. O local agora é uma atração de terror inspirada nos antigos incidentes da pizzaria. Mas, ao contrário do que parece, FNAF 3 é espiritualmente conectado ao 2, é o pós-vida da culpa. O que, em FNAF 2, eram almas presas e possuídas, em FNAF 3 se tornam lembranças queimadas tentando alcançar redenção. A marionete, os Toy Animatronics e os Withered, todos encontram eco nas alucinações e visões que o jogador tem no terceiro jogo. A destruição final de Springtrap, William Afton, em FNAF 3 pode ser vista como o clímax do ciclo de vingança iniciado em FNAF 2. Ou seja, o segundo jogo não é apenas o começo da história, é o ponto em que a maldição começa a se formar.
Enquanto o FNAF 2 mostra as almas se corrompendo, o FNAF 3 mostra essas mesmas almas tentando ser libertadas. Conexões com FNAF 4. O trauma infantil. FNAF 4 é, de todos, o mais simbólico e psicológico, e, curiosamente, ele se conecta com o FNAF 2 de forma emocional e não cronológica. Os brinquedos e pelúcias do quarto da criança em FNAF 4 são versões miniaturizadas dos animatrônicos de FNAF 2. Isso sugere que o terror da pizzaria se infiltrou na mente das crianças, transformando o medo físico em trauma psicológico. O Bite of 87, mencionado em FNAF 2, é refletido em FNAF 4 como o Bite of 83, outro evento traumático envolvendo uma criança e um animatrônico. Ambos simbolizam a mesma ideia, o momento em que a inocência é destruída pelo horror. Assim, FNAF 4 é o eco emocional de FNAF 2, o trauma transformado em pesadelo. Conexões com Sister Location, o nascimento da manipulação Five Nights at Freddy's. Sister Location muda completamente o estilo da franquia, mas mantém suas raízes psicológicas. Aqui conhecemos o outro lado do criador, William Afton como inventor e pai. Os animatrônicos de Sister Location, como Circus Baby e Balor, são versões mais avançadas dos toys de FNAF 2. A estética colorida, o uso de reconhecimento facial e sensores de movimento mostram que FNAF 2 foi o protótipo do controle total que Afton queria criar. Mas há um ponto ainda mais profundo. Em Sister Location, a tecnologia é usada para manipular, esconder e aprisionar, exatamente o que a máscara e as câmeras simbolizavam em FNAF 2. Assim, ambos os jogos compartilham o mesmo tema, a ilusão de segurança e o preço da curiosidade humana. O controle vira prisão, a vigilância vira condenação. Conexões com FNAF 6. A libertação Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator FNAF 6 é, de certa forma, a resolução espiritual da franquia clássica. Aqui, vemos o retorno dos fantasmas e a tentativa final de libertação das almas. A marionete, cuja história começa em FNAF 2, retorna em FNAF 6 como a guardiã das crianças, agora tentando encerrá-lo tudo em fogo. É o fechamento do ciclo iniciado na pizzaria de 1987. Enquanto FNAF 2 mostrava o nascimento do mal, FNAF 6 mostra a redenção, o momento em que as almas finalmente deixam de buscar vingança e encontram descanso. Essa conexão direta transforma FNAF 2 em o primeiro pecado, e FNAF 6 em a absolvição final. Conexões com FNAF, Help Wanted e Security Breach. O retorno do eco digital décadas depois, o universo de FNAF renasce em outra forma, o mundo digital. Em Help Wanted e Security Breach, os eventos do passado retornam na forma de dados, simulações e inteligências artificiais. E é aqui que FNAF 2 ganha um novo significado. Os fantasmas do segundo jogo agora se manifestam como memórias digitais. O medo deixou de ser espiritual e se tornou tecnológico. A presença de Glitch Trap, uma versão corrompida de William Afton, mostra que o ciclo de possessão e vingança nunca acabou. Ele apenas mudou de formato. O terror físico deu lugar ao terror digital, e as sombras da pizzaria agora vivem dentro de códigos. Assim, FNAF 2 não é apenas o início do terror físico. É o protótipo do pesadelo virtual que domina os jogos mais recentes. Interpretações alternativas sobre o significado da franquia. Além das conexões diretas, muitos fãs e analistas enxergam FNAF 2 como uma alegoria sobre o ciclo humano de criação e destruição. Criamos algo, os animatrônicos, com boas intenções, perdemos o controle sobre o que criamos e depois passamos o resto da existência tentando reparar o dano. Essa leitura transforma a franquia inteira em uma metáfora sobre a arrogância humana e o peso da culpa. FNAF 2, nesse contexto, seria o momento em que a humanidade brinca de Deus, criando vida artificial sem compreender as consequências. É o ponto em que a moralidade e a tecnologia colidem, e o resultado é o caos. Outra interpretação popular é a religiosa. O Purple Guy representa o pecado original. As crianças mortas são as almas inocentes, e o jogador, preso nas noites intermináveis, é o penitente tentando expiar um crime ancestral. Assim, FNAF 2 funciona tanto como narrativa de terror quanto parábola moral.
um lembrete de que a maldade humana sempre deixa rastros, mesmo que o tempo passe. O ciclo eterno, a maldição de FNAF. Quando olhamos para todos os jogos como um conjunto, percebemos que FNAF 2 está no centro de um ciclo que nunca se fecha. A cada título, uma nova forma de terror surge, mas o tema é sempre o mesmo. O passado nunca morre. FNAF 2 é o pecado original desse universo. É o ponto em que tudo começou. O primeiro assassinato, a primeira possessão, o primeiro eco da vingança. E mesmo nas versões futuras, o jogo ainda se faz sentir. Cada risada, cada som de caixa de música, cada frase repetida em um novo contexto é um lembrete do que foi iniciado ali, em 1987. O terror em Five Nights at Freddy's 2 não é o de morrer, é o de viver eternamente dentro do próprio erro. Quando conectamos Five Nights at Freddy's 2 a toda a saga, percebemos que ele não é apenas uma peça do quebra-cabeça, ele é o coração pulsante da franquia. É o ponto em que o medo deixa de ser apenas físico e se torna moral, emocional e espiritual. É onde o horror se transforma em reflexão. FNAF 2 representa o momento em que o humano e o monstruoso se fundem, onde a tecnologia reflete o pior de nós mesmos, e onde o tempo deixa de ser linha, para virar círculo. O que começou com um simples turno noturno de segurança, acabou se tornando uma das narrativas mais complexas, simbólicas e impactantes dos videogames modernos. E, no fim, talvez seja isso que Scott Cawthon quis nos mostrar, que o verdadeiro pesadelo não está nas máquinas, mas em quem as programou.